Olá, internautas, é um prazer estar com vocês novamente no Tribuna do Consumidor. E hoje tratando de dois temas muito interessantes. Um alerta, e aí eu vou pedir, como sempre faço, um empenho de todos vocês para a gente tentar ajudar a nossa cidade de São Paulo. Hoje eu tenho o prazer de receber comigo o Daniel Gucci, que é o diretor da Ciclocidade. Daniel, um prazer recebê-lo. Vamos falar muito. Obrigado, prazer. E também o médico Dr. José Olímpio Moura de Albuquerque, que é da Covisa, e vamos falar sobre a dengue e talvez outros assuntos também. Muito prazer recebê-lo. Nossa, obrigado. Bom, então vamos lá. Dr. José Olímpio, a causa maior da dengue está no coletivo, nas vias públicas, nos rios, nas lagoas, ou está dentro das residências dos nossos cidadãos? O que nós podemos observar ao longo desses anos aqui em transmissão em São Paulo, nós temos transmissão em São Paulo desde 2001, portanto há 13 anos, é que um local importante para a criação dos mosquitos que transmitem a dengue é no domicílio, né? Portanto, dentro da casa, mas também nos arredores da casa, nos quintais das casas, onde existam criadores e a possibilidade de proliferação do mosquito. Mas o senhor mesmo fala que desde 2001 há essa batalha contra a dengue na nossa cidade. E eu sempre vi campanhas esclarecedoras, pedidos. Eu vejo os trabalhadores visitando as casas, orientando, dedetizando. Será que os moradores mudam muito de casa ou efetivamente há um problema de conscientização mesmo? Isso, de fato, nós observamos essa estratégia de perseguir a eliminação do criador através dessas ferramentas, tanto da divulgação, da informação para a população, quanto a ida dos agentes de zoonoses nos domicílios para identificar e também alertar a população quando identificam esses criadores. É uma estratégia que tem sido perseguida ao longo do tempo e, de fato, nós continuamos encontrando criadouros nos imóveis quando visitamos. Grandes quantidades de água ou pequenas quantidades de água? O que é necessário para haver esse ambiente propício à criação dos mosquitos transmissores? Tanto pequenas quantidades de água, até pequenos reservatórios como tampas de garrafa podem ser um criador eficaz, quanto grandes coleções de água, né? Claro, uma grande coleção de água tem uma capacidade de produção de mosquitos muito maior do que um pequeno reservatório. Mas ambos, enfim, contribuem para a proliferação, tanto os pequenos quanto os grandes. Inclusive pneus. Sim, pneus é talvez o clássico da transmissão, né? Porque, enfim, é um material inservível, é frequente, tem inservíveis, mas não só pneu, balde, outros tipos de inservíveis que podem acumular água e que ficam eventualmente entulhados no quintal, numa região. Isso sempre é um dos criadores que nós encontramos na cidade. E, inclusive, o senhor vai falando, eu vou lembrando dessas casas com quintais, onde as mulheres principalmente adoram ter plantas e acabam deixando a água em volta do vaso, né? Tudo isso tem que ser eliminado. Sim, tudo isso tem que ser eliminado. No caso dos vasos de planta, o que nós recomendamos, só que se não for o prato para não pingadeira, né, para não evitar o pingadeira, deve ser colocado com areia, para evitar que tenha a expulsão da água, ou eliminado, se for possível, né? No quintal, se houver plantas que acumulam água, como bromélias, a pessoa tem que ter observado se existe acúmulo de água, né? E aí, quando for aguar as plantas, fazer um esguicho mais forte para remover os materiais que tenham acumulados lá na bromélia, para que, enfim, a renovação do conteúdo elimine eventuais larvas ou ovos que tenham no repositório que forma na planta. Ou seja, uma planta pode ser Uma planta pode ser um reservatório. Nossa, isso é uma loucura. Agora, por que 2001? Que marco é este? Na verdade, a transmissão em São Paulo tinha começado bem antes. Nos anos 90 já tinha transmissão intensa em algumas regiões do estado, né? São Paulo ele se preservou da transmissão, enfim, por que 2001 não sabemos, mas foi bastante posterior ao estado, à transmissão iniciada no estado. O município de São Paulo foi preservado de alguma forma, né? Certamente pelas condições climáticas que nos ajudam, né? Temos um inverno mais rigoroso aqui em relação às outras regiões do estado.
Isso foi uma situação de progressão, né? Então, o primeiro começou com a infestação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, que começou com pequenos níveis de infestação e progressivamente aumentou na cidade. Isso criou as condições possíveis da transmissão da doença e que, por alguma razão, em 2001, com a importação de casos de pessoas doentes de outras regiões do estado e do país e encontro com o mosquito transmissor na cidade, criou as condições propícias para a transmissão. Tá. Né? Que acontece quando o mosquito pica a pessoa que está doente, aquele mosquito, o vírus se desenvolve dentro do mosquito e depois de cerca de 8 a 12 dias ele passa a ser transmissor da doença. Né? Então, alimentando o ciclo de transmissão homem-mosquito. E existe alguma constatação médica de determinado grupo que é mais contaminado, criança, idoso, ou não? É uma epidemia que pega todo mundo indiscriminadamente? Não poupa a faixa etária. Nós temos infecção em todas as faixas etárias. E alguma condição que agrava mais? Sim, algumas condições pré-existentes agrava depois que você se infectou. Algumas condições de doenças crônicas, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas possibilitam um maior agravamento do quadro. Tá, mas antes da gente aprofundar esse tema, explica para o nosso internauta o que é a Covisa, desde quando ela existe, para que ela existe e o trabalho que ela vem desenvolvendo além da dengue. A Covisa, que é a Coordenação de Vigilância em Saúde, ela foi criada dentro da Secretaria Municipal de Saúde em 2003 e ela nasceu agrupando alguns órgãos que já existiam anteriormente, né? Que eram o Centro de Controle de Doenças, né, que já era ligado à Secretaria, que fazia a atividade de vigilância epidemiológica, que acompanha algumas doenças, que atua na prevenção e controle de algumas doenças, né, entre eles a dengue naquela época. Né. O Centro de Controle de Zoonoses, que era um órgão que já existia desde os anos 70 e que fazia parte da Secretaria Municipal de Saúde, esses dois órgãos, e a área de vigilância sanitária, que também ainda não havia sido municipalizada, o município fazia a vigilância de alimentos, que era ligada à SEMAB, a Secretaria de Abastecimento da cidade. Então, essa área que fazia a vigilância de alimentos, mais o CCD, mais o CCZ, em 2003, foram fundidos para criar a Covisa, né, que tem como seu objetivo a vigilância, portanto, acompanhamento da ocorrência de doenças e também do ponto de vista dos vetores, né, a gente faz a vigilância entomológica também, e a vigilância sanitária. Né? Portanto, notificar, acompanhar e fazer intervenções através de programas, intervenções pontuais, mas intervenções organizadas para controlar tanto os vetores quanto as doenças, no caso da vigilância sanitária, para garantir que você tenha estabelecimentos com segurança, né? Segurança alimentar, produtos de interesse da saúde, como medicamentos e outros produtos correlatos, também clínica de beleza, cabeleireiro, algumas áreas em que há uma possibilidade de risco à saúde, do ponto de vista de produtos e serviços que são prestados à população, isso tudo é nosso objeto de preocupação e de intervenção. Mas é muita coisa, não é? Sim, sem dúvida. É muito abrangente, pelo que o senhor falou, Nossa Senhora. Mas vamos focar nas doenças. Que outras doenças cabe a vocês a vigilância e o controle, além da dengue? Algumas doenças que classicamente a gente tem programas bem estruturados de intervenção e que a gente tem um mecanismo de intervenção coletiva bem determinado, né? Por exemplo, as doenças imunopreveníveis, né? Hoje a gente está, inclusive, temos a campanha de vacinação da influenza, né? Tivemos há pouco tempo a campanha contra o HPV, né? São as doenças que a principal intervenção, no caso das imunopreveníveis, é estruturar bem adequadamente a campanha, não a campanha, mas a vacinação, né? A vacinação de rotina e, quando necessário, as campanhas. E o senhor tem o dado de quantos adolescentes tomaram HPV já, essa primeira dose? Infelizmente, eu não tenho um número de memória, mas foi uma cobertura bastante alta. Porque começou há pouco tempo, né? Foi uma cobertura bastante alta aqui no município de São Paulo. E houve algum caso de resistência das mães ou de interpelação das mães? Porque eu lido muito com a questão da mulher e a gente percebia nas mães talvez uma negação da atividade sexual das filhas, né? No sentido de que, não, minha filha não precisa tomar a vacina. Percebemos essa questão ligada à sexualidade, né? Porque com a faixa etária incluía pré-adolescentes, então numa fase em que a sexualidade está começando a surgir como uma questão importante para a criança, né? E para a pessoa, algumas mães sim, identificando que a vacinação, portanto, a
preparação para a vida sexualmente ativa. Seria precoce, né? Seria precoce, ou colocaria na pauta um assunto que ainda não deveria estar colocado. O que não é verdade, nós sabemos, né? Infelizmente, eu acho que as mães e os pais têm que perceber que essa sexualidade, sem entrar no mérito, está aí, e é muito bom prevenir as nossas meninas de uma doença tão complicada quanto essa depois de instalada, não é, doutor? Sim, sem dúvida. Agora, o que mata mais? A dengue, o HPV, a gripe que o senhor falou? Há uma estatística quanto a isso? Ou todas as campanhas são necessárias e independentes e não há uma estatística clara quanto a isso? Não, do ponto de vista da mortalidade, nós temos estatísticas bem boa qualidade. No município de São Paulo, nós temos um serviço de excelência no país, inclusive, que é o PROAEM, que qualifica os atestados de óbito, né? Portanto, temos informação de boa qualidade. Cada uma dessas agravos ou doenças que você se referiu tem impactos na mortalidade distintos, né? Mas não é só a mortalidade que nos leva a valorizar uma doença ou outra, né? Mas o próprio potencial que algumas doenças têm, por exemplo, de se tornarem epidêmicas, ou doenças que estão atualmente sob controle, mas que têm que se manter a vigilância, porque se fugirem do controle, voltam a fazer, aumentar o dano, né? Um estrago muito grande. Nós estamos numa fase de eliminação do sarampo no país, né? Ainda, né? Mas no passado, o sarampo foi uma doença responsável por uma mortalidade alta, né? Então, hoje não mais, por conta da bem-sucedida campanha, estratégia de vacinação, das campanhas, enfim, que permitiu que a gente tenha uma incidência muito baixa hoje. E a tuberculose? A tuberculose continua sendo um problema, né? Nós temos uma incidência relativamente alta no país e no município. Uma doença que é multifatorial, né? Você tem problemas sociais associados, né? Por exemplo, na população de moradores de rua da cidade de São Paulo, a gente tem dificuldades, inclusive, de que as pessoas adiram ao tratamento. Então, hoje a adesão ao tratamento é um problema a ser enfrentado, né? E é preciso que a gente garanta, como o tratamento é longo, né? São 6 meses, então é importante que o paciente adira durante toda a fase do tratamento, porque o abandono, inclusive, pode estar associado à criação da resistência. Não, e de um agente transmissor, né? Sim, a manutenção da transmissão, sem dúvida. Já há discussões, debates sobre a questão de, eventualmente, se obrigar o paciente a fazer esse tratamento, já que ele é um agente transmissor dessa doença? Não, isso hoje em dia está completamente descartado, né? Nós temos uma experiência traumática que aconteceu no estado de São Paulo em relação à hanseníase, onde os leprosários se agregavam em pessoas, né? E que foi uma vergonha, né? Então, essa estratégia absolutamente está descartada como opção na saúde pública. Muito bem. Vou perguntar, de bicicleta dá para fugir da dengue? Da dengue? Qual a velocidade média de bicicleta? Vai ser, eu vou ficar devendo essa resposta. Não é muito grande, não. Não é? Então dá para fugir. Conta pra gente, você sempre foi apaixonado por bicicleta? Como é que começou essa vida de esportista? Não, eu não sou um esportista. Eu ia chegar aí. Não, eu uso a bicicleta como meio de transporte. Acaba sendo uma atividade física diária, o que é muito bom. Maior que nem tenho físico de esportista. Maior que de muito sarado, concorda comigo? Bom, é possível, é possível, mas também tem uma coisa do rendimento ou do próprio corpo que ele acaba absorvendo. Eu faço deslocamentos muito curtos, 15, 20 minutos. Vindo para cá, por exemplo, eu levei 14 minutos. Então, não dá tempo do meu corpo também começar, de fato, a queimar e aquilo se transformar numa atividade de desporto, né? Enfim, mas coração, pulmão, tá tudo certo. Tá ótimo. Mas a minha história começou em 2008, quando eu me mudei para Vila Madalena e eu tinha um carro e não tinha garagem e a rua era zona azul. E aquilo começou a se transformar num problema, o carro foi ficando velho, eu passei a não usar porque eu estava próximo de todos os serviços. Passei a ter uma vida mais compacta na cidade, o que favorece outros tipos de deslocamentos. E entendi que era possível viver sem carro. Aí eu dei o meu carro, venderam o meu carro e tal. E aí eu passei a me deslocar de bicicleta, que eu tinha uma bicicleta desde 2006, e de transporte público. Fui combinando as duas coisas até que eu vi que era possível fazer 100% de bicicleta, porque meu trabalho estava a 7 quilômetros de mim e eu entendi que dava e passei só a me deslocar de bicicleta. Então a minha história foi um pouco de... Acho que a história de muitos ciclistas na cidade passa muito por isso. Pelo menos quem abandonou
o veículo individual, motorizado, carro, ou até o transporte coletivo, passa muito por essa coisa de alguma aflição, né, e a bicicleta passa a ser uma solução. Tudo bem, então aí foi uma necessidade que te levou a esse exercício. E daí para virar profissão? Olha, daí eu passei a entender e me aprofundar no assunto, né? Então eu era funcionário público à época, passei a conduzir as políticas públicas de acordo com o que passei a estudar, fui depois para uma pós-graduação e tudo mais, mas a minha ideia era começar a atuar em projetos ligados à ciclomobilidade, a mobilidade por bicicletas na cidade. Então eu estava na Secretaria de Esportes à época, e aí fui coordenar a implantação das ciclofaixas de lazer, que hoje estão implementadas aos domingos na cidade de São Paulo. Depois nós incorporamos novas políticas públicas, como o mapeamento das ciclorotas no centro expandido, que é um mapeamento que hoje determina, por exemplo, a localização das estações do Itaú, do Bike Sampa, aquela bicicleta que é de empréstimo. Depois nós fizemos um programa de formação de ciclistas na Secretaria de Educação, nos CELS, nas periferias de São Paulo, de formação de novos ciclistas urbanos. E aí, a partir de 2003, eu passei a atuar de forma mais intensa na Ciclocidade, que é a nossa Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, que hoje eu dirijo uma área de participação, que é a área que faz interlocução com o poder público, com as políticas públicas e com outras entidades da sociedade civil. E temos aí uma série de projetos e pautas e agenda na cidade, né? Muito interessante. Mas me diga uma coisa, nesses anos, 6 anos, 8 anos, 8 anos, né? 6 anos que você está nessa militância, mudou? Você vê a mudança do comportamento do motorista, do pedestre para com o ciclista? Vejo sim, Rosana. Eu vejo, na verdade, como um processo de educação constante, mas está muito atrelado ao aumento de deslocamentos de bicicleta, especialmente no centro expandido. Tá? São Paulo tem uma coisa bastante... a questão geográfica de São Paulo, ela na questão da bicicleta, ela é muito forte. Então, além das pontes, né, quer dizer, essa coisa da cidade dividida, para além das pontes, a realidade é bastante diferente. Na minha avaliação, até por eu ter percorrido bastante, pedalado muito nas periferias ao longo de 2011 e 2012, eu entendo que houve uma migração muito forte da bicicleta para a moto. E isso se deu no Brasil como um todo, na verdade, né? Pela facilidade do crédito, do acesso à moto, pela possibilidade de compra, pela ascensão, enfim, melhoria dos salários e tudo isso. Houve uma migração, mas ao mesmo tempo no centro expandido de São Paulo houve o inverso. Houve uma migração dos meios motorizados para a bicicleta, com certeza. Então isso pode ser observado em toda essa região, né, do centro expandido, mas isso também é muito visual. Isso para o motorista é muito forte. Então mais bicicletas nas ruas também significa um trânsito mais humanizado para o ciclista e para todos. Para todos. Agora, essa educação não acompanha quando se fala de motocicleta, não é? Então você detecta uma migração da bicicleta para a moto, mas a educação acaba não migrando. É por conta do instrumento? É a moto que talvez passe para o cidadão uma coisa mais como é que a gente fala? De sedução, aquela coisa que acompanha a propaganda da moto? Eu acho que tem a ver com o status, isso é muito forte no Brasil, desde o governo Lula foi muito forte com relação a isso, de incentivar, quer dizer, a inclusão pelo consumo, né? Então, ainda acender, ou melhor, vislumbrar a compra de um carro, mesmo de uma moto, é uma questão de status, né? Pô, quero comprar um carro, isso é muito forte ainda. Isso tem que ser mudado daqui para frente, né? Mas a indústria automobilística ainda tem muita força nas diretrizes das políticas públicas, especialmente as econômicas. Ela vai vender bastante para a Argentina agora, né? Fato novo. Né? Fato novo. Mas conta para o nosso internauta, porque você tem esse conhecimento do mundo. Como é que é o andar de bicicleta no mundo? É igual ao Brasil, estão 1000 anos na frente, o respeito é outro, as regras são outras. Como é? Olha, você tem áreas em que há uma confluência de percepção, né? É difícil dizer, o mundo é muito complicado. Então vamos separar, Estados Unidos,
Europa? Vamos dar essa fragmentada. As principais cidades europeias, elas passaram por um processo que nós estamos vivendo hoje muito antes, né? Então, a bicicleta ela sempre esteve presente nas cidades, na maioria delas, a não ser as muito recentes. São Paulo tinha bastante bicicleta, as cidades europeias tinham muitas bicicletas, e a partir do surgimento da indústria automobilística, as prioridades foram mudando, o automóvel passou a ser um símbolo, né, de um desenvolvimentismo. Isso vale para a Europa, isso vale para o Brasil, isso vale muito para os Estados Unidos. Mas, lá pela década de 60, 70, muito pelos movimentos de contracultura, crise do petróleo, enfim, tudo isso influenciou muito as cidades europeias a retomar uma coisa que eles tinham no início do século XX. E aí a bicicleta era mais simples, mais funcional, rápida, acessível, e aí ela passou a ter de novo um papel protagonista. Em muitas cidades isso ainda está em fase de crescimento muito forte, né? Mas ainda as mais consolidadas ainda são Amsterdã, Copenhague, cidades grandes que têm crescido muito, Berlim, por exemplo, Paris tem, enfim, todo o movimento. Os Estados Unidos, por ser muito berço da indústria automobilística, demoraram esse processo. Nova York, por exemplo, de 2007 para cá, fez uma revolução. Até porque não dá para andar em Nova York. Não dá para andar. Você vê, por exemplo, seriados americanos da década de 90, muitos deles têm como tema essa crise. Assim, não dá para andar, não tem lugar onde estacionar, o carro é muito grande, não tem vaga na rua, é incrível. E aí, Nova York superou isso com políticas públicas de transporte de alta capacidade, né? Metrôs, e trens e tudo mais, e bicicleta e pedestre, as pessoas andam muito, que é incrível. Tem até o táxi lá em Nova York, né, de bicicleta. É muito engraçado, porque ele cobra por pedalada. Né? É muito Mas isso é no mundo inteiro. Isso. No sudeste da Ásia, que eu fui ano retrasado, é muito comum. Vietnã, Tailândia, o Camboja, o bicitaxi, né, é fenômeno, assim. E no Brasil também, especialmente no Nordeste, é muito forte ainda. Isso ainda não tem a vi. moto também. A moto sim, táxi moto sim. Virou uma febre, mas tem muito táxi de bicicleta. Você falou que você abandonou o carro, que você mudou sua vida, só bicicleta. E programa 2, então, é 2 bicicletas? Como assim? Ué, se você for sair com um amigo, se for sair... Se for... Ora. Não, mas depende de quem for. Eu pego muita carona quando precisa também. Tô brincando com você. Não, eu sei. Mas veja bem, eu passei a combinar os meus deslocamentos para serem totalmente de bicicleta. Agora, semana passada eu fui num evento em Guaianazes. Eu fui de bicicleta até a estação de trem, amarrei lá e fui de trem para Guaianazes. Não se espera também que a pessoa seja um super-herói. Claro, vou pedalar 60 km por dia e tal. Muita gente faz isso. Agora, o deixar a bicicleta é seguro? Você falou, deixei minha bicicleta. É seguro, mas é um problema crônico na cidade. Há uma carência de espaços para bicicletários, para ciclos. E isso é uma coisa que a gente vem batalhando muito, especialmente no nosso advocacy diário, a gente tem batalhado muito. Especialmente nas estações grandes de trem, metrô. Terminais de ônibus. Esse é um trabalho constante. O metrô tinha um programa de bicicletários, não deu certo, estão retomando agora, me parece bastante promissor o modelo atual, mas não vai atender ainda a todas as estações. Toda a demanda. Mas você vê, em Mauá tem uma estação da CPTM que é um fenômeno e eles têm cadastrados mais de 10 mil ciclistas. Diariamente são 2.000, 3.000 ciclistas que saem da região de Mauá, param a bicicleta para pegar o trem. Então, louco. Jardim Helena é assim, Ermelino Matarazzo é assim, na Zona Norte, na Zona Sul. Essa coisa da intermodalidade, de conjugar a bicicleta num percurso menor. Sim. Você leva a criança para a escola, vai fazer uma comprinha, alguma coisa, vai até a estação de trem, porque hoje em São Paulo o problema crônico, histórico, é o movimento pendular. Sim. É fazer com que um Uruguai inteiro saia da Zona Leste e tenha que se deslocar para a região central e no fim da tarde o mesmo movimento. E isso inviabiliza qualquer sistema de transporte. Então, hoje a bicicleta, ela conjugada nesse sistema, ela é assim, a solução muito forte. Mas o principal, e aí o foco da cidade tem que ser, e eu entendo que o plano diretor ele tenta um pouco corrigir isso, é aproximar o trabalho
da moradia. Com certeza. E aí a bicicleta passa a ser mais protagonista ainda. Com certeza. Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma vida bastante ativa porque com a bicicleta, porque os meus deslocamentos são curtos, mas se eu tivesse, por exemplo, eu moro perto da Paulista, mas se eu tivesse que trabalhar em cidade de Tiradentes, eu certamente... Seria mais difícil. Você cumpriria um pedaço, mas seria mais difícil, com certeza absoluta. Doutor José Olímpio, a dengue, ela existe em que outros países do mundo? Ela está presente ou são condições climáticas que favorecem o surgimento? Não, há condições climáticas que propiciam a proliferação. A origem é na região da Ásia, no mundo. E tem certas, acima de certas latitudes, eu não vou saber precisar aqui quais são, abaixo de certas latitudes, não há transmissão de dengue. Né? Olha. Então é uma doença que fica aqui nos trópicos, né? E tem a ver com a temperatura, com o regime de chuvas, enfim. Então ela veio para nós provavelmente nessa migração, né? Dessa globalização, sim. nessa coisa muito louca. Quais são os sintomas da dengue e a diferença da dengue com a gripe que está aí? Sintomas, o principal sintoma é a febre alta, né? Geralmente acima de 38 graus, dor no corpo, dor forte no corpo. É muscular? É uma dor muscular? Da articulação. É dor muscular, sim, dor de cabeça, uma dor nas juntas, na articulação, eventualmente uma dor atrás do olho, né? Podem surgir manchas vermelhas no corpo. Tá. São sintomas mais comuns. Né? Eu já tinha comentado antes, vou reforçar a ideia dos sinais de alarme. Explica isso para o nosso internauta, porque me parece que a secretaria... Sim, estamos focando nisso, porque o nosso foco tem duas pernas importantes, né? Fazer as ações para diminuir a infestação do mosquito, para diminuir a transmissão. Isso é um trabalho permanente que acontece tanto no verão quanto no inverno. E durante a transmissão, outra perna fundamental é prevenir as formas graves e prevenir o óbito, né? Através da identificação precoce das formas graves e o tratamento adequado dessas formas graves. Né? Os sinais de alarme, assim chamados, são sinais que apontam para a possibilidade do caso ser um caso grave. Né? E entre esses sinais você tem dor abdominal contínua, vômito persistente, sangramentos, extremidade fria, né? Que devem, na sua ocorrência, uma pessoa que está com dengue, ou suspeita de dengue, fazer com que procure o serviço de urgência com rapidez, para que seja acompanhado. Há um começo dessa sintomatologia ou pode vir independente de ordem? Ela é progressiva. É curioso que ela costuma surgir após, quando a febre já baixou. No terceiro Primeiro vem a febre, então. Então, costuma acontecer o agravamento após a cessão da febre. A febre baixou, no terceiro ou quinto dia, e aí surgem sinais de agravamento. Esses sinais de agravamento eles são consequências de um fenômeno que é responsável que é o extravasamento de líquido dos vasos para o tecido ao redor dos vasos. E na sua forma grave ele termina a criar uma forma de choque, que é uma forma de desidratação, em que você diminui o volume sanguíneo e aí você impede que você tenha a adequada circulação sanguínea pelo corpo, enfim, e a falha orgânica, né? Tanto que o principal tratamento é a hidratação. Né? Nas formas leves, a hidratação domiciliar, nas formas mais graves, a hidratação intravenosa no ambiente hospitalar. Agora, partindo de uma regra que os homens bebem mais água que a mulher, isso é fato, né? A mulher parece que tem uma relação um pouco mais difícil de tomar líquido da água mesmo. Há uma contaminação, uma desidratação muito maior da mulher ou não necessariamente? A desidratação não tem a ver com a ingesta, tem a ver com o fenômeno intrínseco, né? Da alteração da permeabilidade vascular. A própria reações que acontecem por conta do vírus, né? As reações, enfim, você tem um aumento da permeabilidade vascular e esse extravasamento de líquidos. E isso é que vai causar a desidratação. Na verdade, não é desidratação porque houve uma mudança do espaço, né? Para o terceiro espaço. Saiu dos vasos para o tecido e causa uma diminuição, um choque. E pelo que o senhor falou, doutor José Olímpio, a grande diferença da dengue para a gripe é que na gripe a febre não cede. Talvez a principal diferença seja a ausência de coriza. Né? Na gripe você não tem, na dengue você não tem sinais de nariz escorrendo, nem constipação, não tem sinais das vias aéreas superiores. Né? Então, porque de fato, na sua forma mais branda, é uma doença febril,
que não tem um muita sinal gente, particular. Que muita gente pode ter e nem perceber, nem ficar sabendo que teve. Uma fração das pessoas que têm dengue não ficaram sabendo, tem formas leves e que não foi identificado como sendo dengue. E fica algum resíduo na pessoa que teve a dengue, doutor? Não. A infecção por um tipo de vírus causa imunidade, né, permanente. Temos hoje em circulação no mundo, enfim, 4 tipos de vírus, numerados de 1 a 4. Né? Então, a infecção por um dos vírus causa imunidade para aquele vírus apenas, né? Não para os outros 3. Ah, tá. E uma das teorias que explicam as formas graves fala que a associação de uma pessoa se infectar por um segundo vírus estaria associado com maior probabilidade de haver uma forma grave. Tá. E os médicos têm uma capacitação dirigida neste momento? Porque o senhor estava contando para a gente lá fora como funciona o ciclo, né? Uhum. Que em dezembro começa a despontar mais, que no inverno cede bastante, mas não termina. Uhum. Então, conta para o nosso internauta como é que funciona isso. Sim, inclusive a mudança do enfoque que o Ministério vem dando, ao enfatizar os sinais de alarme, do ponto de vista da atenção, houve capacitação de toda a nossa equipe de atendimento, da equipe de urgência e emergência, da rede em geral. Tem um protocolo de atendimento, né, uma classificação de risco que é feita a partir desse conjunto de sinais e sintomas que eu descrevi. Então, a partir do ingresso do paciente no serviço, é feita uma avaliação de risco, de acordo com a presença de sinais e sintomas, aquele paciente é classificado num certo nível, né, e para cada nível tem uma certa conduta. Né? Então, a partir de forma leve, você pode justificar o retorno para o domicílio, uma forma um pouco mais grave, necessariamente o paciente tem que ficar em observação, né? De acordo com a evolução, eventualmente vinha a ser internado ou, se houver melhora, poder voltar ao domicílio. Mas existe um protocolo bem definido que está sendo divulgado em toda a rede de como deve ser a conduta diante de cada uma dessas situações. Muito bem. Conta pra gente, o que você fala para um pai que quer levar os filhos a andar no final de semana na ciclovia, sendo que ele vai ser a primeira vez? Que cuidados que ele tem que ter? Como é que ele tem que primeiro ensinar o filho a ter essa simbiose com a bicicleta? Porque eu moro perto da Paulista também, e eu vejo, a gente vai passando de carro e vai vendo, né? Você vê pai ali na hora, criança caída, e você percebe que existe ainda talvez aquela vontade de ir, mas talvez falte um preparo, que acaba significando segurança. A retomada desse contato com a bicicleta, ela passa justamente pelos laços familiares. Eu acho que, eu não tenho dados específicos sobre isso, mas houve um período aí de uma geração que ficou afastada da bicicleta e que agora retoma isso. E aí os filhos mais novos dessas pessoas, eles, enfim, têm que criar esse laço com o pai. Os parques são um ambiente interessante para você ensinar, porque você precisa ter, de certa forma, um controle, porque você está trabalhando o equilíbrio, né, questões cognitivas, questões motoras ali. Os parques, eles têm a ciclofaixa de lazer aos domingos, ela cumpre um pouquinho essa função, apesar de que ela segrega uma faixa de rolamento, mas ela tem um pouquinho de compartilhamento ali. Quem não se sente totalmente confortável, eu acho que um parque era ideal. Então, acho que a primeira fase é justamente ensinar ou dar essas noções de equilíbrio. Tem uma coisa que é importante, que é fazer o acompanhamento desde quando o filho é muito novinho. Então, você tem a primeira etapa, que é o triciclo, que todo mundo sempre presenteia, seja aquele de plástico, ou mesmo aqueles mais sofisticados de madeira, que são bem interessantes. Depois dessa fase, tem uma bicicleta sem pedal, que é o que a gente mais indica, que é a migração do triciclo para ela, porque a criança ela usa as pernas e usa a noção de equilíbrio, mas ela não ganha velocidade porque ela não tem pedal. Então ela usa as pernas para dar o impulso, e aí ela para e apoia com o pé. E aí ela vai fazendo isso. Quando ela tiver com a sua noção de equilíbrio total, plena, você pode introduzir uma bicicleta sem rodinhas traseiras. Essa questão da rodinha traseira, ela é um mito, porque ela não é necessária. Porque se você fizer o acompanhamento do triciclo para bicicleta sem pedal e depois para uma bicicleta, você não precisa da rodinha. Mas eu não conheço mãe que não queira as rodinhas na bicicleta. Porque foi construído esse imaginário. Até a própria publicidade
das empresas de bicicleta, elas usam isso. Agora, não precisa. Aliás, o mais natural é que não fosse assim. Mas, enfim. E aí, depois disso, é muito legal ver. Em São Paulo tem crescido muito isso, a coisa de pais levarem os filhos para a escola de bicicleta. Tem bicicletas que você consegue levar, inclusive 2, às vezes 3 filhos na bicicleta com você pedalando. Depois você pode combinar ir em grupos para a escola. Isso é um movimento muito bonito. E esses passeios noturnos que a gente de vez em quando encontra na cidade? Isso também houve um boom aí na última década. Eles são boas portas de entrada para o ciclismo urbano. Muita gente começa a pedalar nos grupos noturnos e depois entende que durante a semana também pode fazer isso e ir para o trabalho. O percentual não é grande, mas há uma boa migração de pessoas dos pedais noturnos para a mobilidade. São grupos que se reúnem normalmente por está onde? vinculado a lojas, a bicicletarias. Então, bicicletarias que reúnem esses grupos como uma forma de interação com o cliente, com as pessoas interessadas, e como uma forma de atividade física, de lazer, de convívio, de contato. Acho que é bastante legal. Você falou que foi para alguns lugares, inclusive da Ásia. Usou a bicicleta lá? Usei, sempre uso muito. E qual foi a sua maior experiência de bicicleta? Em termos de aventura? Olha, eu não sou um cicloturista, né? Há muita gente pelo mundo inteiro fazendo viagens longas de bicicleta. Eu tenho amigos viajando o Brasil inteiro, fazendo milhares de quilômetros de bicicleta. É incrível. Eu invejo e está no meu planejamento de longo prazo fazer isso. Mas não estou voltado hoje em dia para isso. Agora, eu gosto de fazer percursos mais próximos. Assim, tem um pedal que a gente faz todo final de ano para Santos, pelo Parque da Serra do Mar ali. É delicioso, estradinha de manutenção de imigrantes, vão milhares de ciclistas. É um momento que eu gosto bastante, assim. Mas tem uma coisa até de mítica aí, de questionamentos pessoais. Muita gente vai viajar muito para colocar a cabeça em dia, e a bicicleta ela é legal por conta disso, porque você também combina o planejamento do seu pedal ao longo daquele dia, porque você vai planejar, ok, hoje eu vou fazer 60 quilômetros, e aí você planeja isso, quando você para, onde você dorme, como você se alimenta. É quase um mantra. Eu estou percebendo. E qual que é o seu objetivo com a ciclocidade? Olha, a gente influencia e contribui com as políticas públicas da cidade para a bicicleta. Isso talvez seja a premissa máxima dela. E outras cidades também, não só São Paulo? Não, a ciclocidade ela é voltada para a cidade de São Paulo, né? A gente acaba influenciando, obviamente, a região metropolitana, porque os problemas eles são conjugados com as cidades da região metropolitana. Mas as capitais têm reproduzido o formato da ciclocidade, de organização dos ciclistas, de influenciar as políticas públicas fora de São Paulo, que é muito legal. É muito legal. BH tem a sua entidade, Aracaju tem a sua, Brasília tem a sua, Porto Alegre, Curitiba. Isso vai criando uma união e todos eles se encontram na UCB, que é a União dos Ciclistas do Brasil, da qual nós fazemos parte também. E o sonho de vocês, enquanto coletivo, é poder ter a ciclovia ou não? É poder transitar com a garantia do respeito do motorista livremente? Rosana, a ciclovia, quando a gente fala, ela é uma das possibilidades de infraestrutura cicloviária. Quando a gente pensa num sistema cicloviário ou num plano cicloviário, a gente tem que combinar vários instrumentos, várias ferramentas, que é ciclovias, que são vias segregadas, ou que são mais indicados para locais onde o conflito é maior, avenidas, vias expressas. Você tem ciclofaixas que são apenas diferentes da ciclofaixa de lazer, que ela é, na verdade, uma ciclovia de lazer, porque ela tem segregação física. A ciclofaixa ela não tem, ela tem a pintura que segrega, mas não tem segregação física, só a pintura. E tem as ciclorotas, que é um fenômeno que nasceu em São Paulo, com mais força, que fora do Brasil está muito vinculado às zonas 30, mas que são rotas de ciclista, rotas indicadas porque elas independem de infraestrutura. Então você indica porque ela tem um trânsito mais adequado, são vias locais, o compartilhamento ele é mais natural. Você tem que combinar essas ferramentas num plano que vai levar a cidade a ter percentuais de deslocamentos cada vez maiores.
A gente sabe que é uma coisa de batalha diária, não é uma coisa que você faz assim e você tem uma cidade cicloamigável, mas a gente tem influenciado para que isso aconteça de forma mais rápida do que está acontecendo hoje, do que tem acontecido nos últimos anos. Doutor José Olímpio, anda de bicicleta? Já andei algumas vezes no Bike Sampa, né? Mas uma ou duas vezes só. Como motorista, como é que o senhor vê essa movimentação? Porque a gente ouve muito o lado dos ciclistas, ouve muito o lado dos motoristas coletivos, né, que ficam aí meio bravos. Mas o senhor que é um homem público, não é? Como é que o senhor vê essa interação, essas diretrizes públicas de interação, né? Uhum. Eu posso aproveitar e puxar a brasa para a minha sardinha? Pode. Porque uma das nossas dificuldades, um dos enfrentamentos que a gente tem procurado promover é em relação às doenças crônicas, né? E no qual a promoção do exercício físico é uma etapa, um objetivo difícil de alcançar no centro como São Paulo, mas que a gente persegue, né? Tem essa política do governo agora da Academia da Cidade, Academia da Saúde, né? De propiciar em regiões, em unidades de saúde, mas... tem uma estatística, o Ministério da Saúde publica anualmente uma estatística de uma amostra que ele faz no país todo, nas capitais, em relação ao nível de atividade física, né? E São Paulo não é tão alta a atividade, não lembro agora a taxa, mas sem dúvida que o cicloativismo, enfim, é uma estratégia que ia ser perseguida. Quer dizer, a verdade é criar dentro das cidades ambientes que propiciem a mobilidade, né? Tanto o pedestre quanto... porque você precisa na verdade, a melhor solução seria envolver a atividade física no cotidiano da pessoa, né? Desculpa, doutor, te cortar, mas tem um fator de saúde que, além da questão da atividade física, que os índices de excesso de peso e obesidade só crescem, tem o fator de violência no trânsito, que impacta a saúde de forma absurda. Hoje a gente tem, pelos dados do DPVAT, 65 mil mortos no trânsito por ano. Dados do DPVAT que são mais graves do que os dados do Ministério da Saúde. O que significa que tem mais gente morrendo no trânsito do que de homicídios, e a gente se equipara a países em situação de guerra. Que são pessoas que estão morrendo atropeladas, que estão morrendo em acidentes de carro por conta de bebida, nas estradas ou dentro das cidades, enfim. Esse é um dado importante porque qualquer investimento em bicicleta, né, ou com mobilidade especialmente, você impacta a saúde de forma imediata, tanto na questão da atividade física, mas especialmente na questão da diminuição das fatalidades no trânsito. E os dados, eles fora do Brasil, eles medem muito isso. E aí passa a ter muito investimento em infraestrutura para bicicletas pela compensação do que se gasta em saúde pública. Então, esse é um balizador bastante importante. Muito bem. Eu particularmente sou simpático à ideia do uso da bicicleta, né? Você, na verdade, poder combinar os formatos modais, né? De maneira que haja espaço para que tanto o pedestre quanto Eu confesso que eu tenho receio quando estou numa avenida de maior fluxo e estou trafegando no meu automóvel de deixar espaço, mas nem sempre é fácil, porque as vias também não são muito adequadas, né? Tem aquela regra de 1,5 m de distância do ciclista para o automóvel, que nem sempre é fácil de cumprir. Do automóvel para o ciclista. Isso, do automóvel para o ciclista, exatamente, né? Pela circunstância do tráfego, né? Pela velocidade do tráfego e tudo mais, me causa um certo receio, né? Na verdade, a gente concorda com isso. É uma medida, é um artigo do Código de Trânsito Brasileiro, mas que, na verdade, a gente pede que o ciclista ocupe a faixa em que ele está, que tradicionalmente os veículos de menor velocidade estão na faixa da direita, portanto, a gente indica que seja da direita, mas se ele for fazer uma conversão à esquerda, ele tem que estar na da esquerda. Que ele ocupe a faixa... Tal qual a moto, que também deve ocupar a faixa. Exatamente. E aí a bicicleta ocupando a faixa, o carro que está atrás, ele tem que mudar de faixa. Ao mudar de faixa, ele cumpre 1,5 m. Então, se o ciclista estiver colado no meio fio, o carro vai sempre achar que dá para ele passar. Tentando passar, ele quebra 1,5 m. Então é sempre interessante. Viu uma bicicleta? Muda de faixa. Eu tenho muito aqui, doutor José Olímpio, assimilado a conclusão de um pensamento de um filósofo do direito brasileiro, que ele fala assim: o brasileiro não absorveu o espírito da lei.
E eu acho que é verdade, né? Porque aí você analisa nesses 10 anos de luta da dengue, mais, né? Vai dar 14 anos, 13 anos. 13 anos. 13 anos de luta da dengue, onde a gente vê absurdamente pessoas se recusando até mesmo a deixar o agente entrar, né? Para passar, para colocar lá o veneno. Você vê as pessoas simplesmente fechando os olhos, olhando só para o umbigo, esquecendo de ver o vasinho, a tampinha, o pneu dentro de casa ou na própria rua, não é? Onde a gente vê também do lado do motorista essas transgressões, mas a gente também vê de alguns de alguns ciclistas, não é verdade? Então é assim, é difícil lidar com esse Brasil tão complexo, né? Onde, infelizmente, ainda a premissa é temos que cumprir, mas se der, eu dou uma burladinha. O senhor sente isso enquanto médico que está tentando arduamente, né, mudar o status quo de alguns combates tão difíceis? Preciso, na verdade, talvez não seja tão simples assim. A gente tem que pensar que dengue é um fenômeno urbano, né, que acontece principalmente nos centros urbanos. E tem a ver com uma forma de ocupação, né, ocupação do território. Não por acaso, o Jaguaré está com um pico de incidência aqui, né, as condições urbanas são a precariedade, né. O próprio controle do entorno da casa nem sempre é tão simples, né. Quer dizer, você pensa o modelo da casa aqui, de uma classe média, você tem uma casa, mas um quintal morado, né, em que nesse lugar, sim, a pessoa tem controle sobre o seu entorno, né, quer dizer, ela deve ter a responsabilidade de manter aquela propriedade em condições livres de proliferação, e a gente tem esse trabalho cotidiano de incentivar que essa responsabilidade seja compartilhada, né? Não é omitir o poder público dessa função, mas que seja compartilhada, né? Por outro lado, sabendo disso, um dos criadores importantes, que são as caixas d'água, né? Então, eventualmente, na existência de uma caixa d'água descoberta, isso tem a ver com poder econômico, poder de compra, enfim, e as condições de habitação. O poder público, sabendo disso, comprou toucas de nylon para cobrir as caixas d'água para que proteja e não transforme a caixa d'água num criadouro, né? Então, eu acho que o desafio é conseguir ver no detalhe, identificar que em cada região da cidade você tem condições diferentes que propiciam a transmissão e ter uma abordagem adequada para cada uma delas, né? Mas, doutor José, o senhor não acha que nós só vamos mudar esse país, de fato, quando não deixarmos tudo só para o governo? É fato que faltam estruturas, algumas políticas, mas que tem que juntar o agente público com o setor privado e aí cada um fazer o seu papel, de fato? Porque o Brasil é muito paternalista, ele adora que alguém faça por ele. Não é hora de sairmos do nosso comodismo também e fazermos? Não, sem dúvida. Essa é a estratégia de comunicação que a gente vem perseguindo, né? Que a gente vem conseguindo. Quer dizer, o governo fazendo a sua parte e o cidadão fazendo a sua parte no sentido de tentar, dentro do seu campo de atuação, um ambiente livre de criadouros. Essa é a grande estratégia. Mas, de fato, há abuso nesse sentido. Através do mecanismo de comunicação que a gente tem, através do 56, por exemplo, receber solicitações de pessoas que solicitam que o agente público vá resolver o problema que ele poderia resolver dentro do domicílio dele, né? Sim, nesse sentido, sim. Mas nós acreditamos que esse é o caminho a ser aperfeiçoado, né? E buscado a colaboração. Acho que não tem alternativas. A gente não iremos vencer essa batalha contra o Aedes. A reinfestação aconteceu e a gente, na verdade, não tem tido grandes vitórias contra o Aedes, né? A gente tem conseguido, com as políticas um pouco melhores, a gente consegue diminuir a infestação, manter a infestação em níveis razoáveis ou baixos, mas a gente não tem conseguido no município, depois da infestação, voltar ao contrário, quer dizer, eliminar a infestação. Então, acho que a gente vai ter que viver ainda durante muito tempo com a infestação e ter mecanismos de aperfeiçoar esse controle. Mas é isso, doutor José Olímpio. O seu setor, como em todos os outros setores, na educação, na violência contra a mulher, na violência do trânsito, a gente, se sair debaixo da árvore para olhar a floresta, a gente vê que a gente fica só apagando fogo todos os dias, sem construir um caminho que daqui a 2 gerações
traga um resultado de fato. Então vamos inserir na educação escolar básica questão do respeito à bicicleta, o que é ser motorista, o que é que numa casa não pode ter para não gerar, não só, claro, a dengue, mas outras doenças, não é? A questão de gênero, né? Eu acho que a gente tem que começar a... Vamos continuar apagando fogo, porque esse é o nosso papel, mas a gente tinha que ter algo para daqui a 2 décadas, seus netos, os meus netos, seus filhos, seus netos, poderem estar preocupados com outras questões. Não é verdade? Sim, certamente. Certamente. Nosso tempo está encerrando. Só quer mostrar esse folheto que eu estou vendo aí, ao aparecerem os sintomas? Eu trouxe os folhetos aqui, esse que nós distribuímos para a população. Isso aqui, particularmente, ele está destacando os sintomas, não é? E o fato também, aqui embaixo, daqueles sinais de alarme que eu comentei antes, né? Então, os sintomas da febre, a dor no corpo, a dor de cabeça, e os sinais de alarme, reforçando antes do fim, que é o vômito persistente, a dor abdominal, o sangramento, pode ser sangramento pelo nariz ou por outros órgãos do corpo, extremidades frias. Esses sinais de alarme devem motivar uma procura imediata ao serviço de urgência e emergência para o tratamento, porque se for tratado adequadamente e num período curto, você tem boa resposta para o tratamento, a letalidade não é alta. Muito obrigada. Doutor José Olímpio, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por esses esclarecimentos. Obrigado também pela oportunidade. Como já falei antes, a comunicação é a principal estratégia nossa agora de controle. Qualquer espaço para ocupar é importante. Nesse momento agora de batalha com a transmissão, mas que é uma campanha permanente, porque o mosquito está aí, viu, para ficar, parece. E a gente percebe que a hora que a gente dá informação, há uma reação, né? As pessoas têm carência de informação, então o nosso papel... Sim. Primordialmente é esse. E nesse momento em que você o foco está na dengue, né? Você percebe que as pessoas, ao perceberem que só ao redor está acontecendo casos, inclusive facilita o acesso às residências, o interesse aumenta. Eu acho que nesse momento a gente deve aproveitar também para informar melhor a população das medidas que precisam ser tomadas. União, não é? É verdade. União. Muito obrigada, José. Obrigado pela Daniel, algum recado a quem queira se exercitar ou a quem queira atuar na ciclocidade, enfim? Acho que sim. O principal recado é a pessoa se associar, né? Se for ciclista, interessado, futuro ciclista, se associar à ciclocidade pelo site, que é ciclocidade.org.br. Lá tem todo o acesso, todas as informações sobre o que nós temos feito, as áreas de atuação, o acompanhamento, os projetos, a área de associados, tem uma área nova para diálogo interno, né, para que a gente tenha também mais informações sobre quem são os nossos associados, como se comportam, quem são esses ciclistas urbanos de São Paulo. Então, acho que esse é meu recado. Associe-se à ciclocidade, ajude a gente na construção de políticas públicas junto ao poder público, na fiscalização, no advocacy, nos projetos nossos, seja de mão na roda, que é o nosso projeto de mecânica voluntária, de ensinar, empoderar as pessoas a fazer a manutenção da sua bicicleta. Tem os nossos projetos de cultura e formação, tem uma área de pesquisa que faz levantamento de dados, gera informações, faz contagem de ciclistas, e tem a minha área, que é a área de participação, que é a interlocução com o poder público. Convido a todos a participarem dessa área. Parabéns pelo trabalho, Daniel. Até retorno. Eu quero ver muitas outras ruas, né? Eu quero ver isso crescer. É bonito visualmente, dá uma mudança na visualização da cidade, né? O espaço urbano muda. Muito legal. Parabéns. Olha, gente, prefeitura.sp.gov.br/Covisa ou 156. Vamos denunciar. Menor suspeita de que na casa ao lado, na rua, na praça, está havendo condições de se criar o mosquito da dengue. Vamos ligar, vamos acionar, vamos nos unir, porque infelizmente num instante alguém da nossa família vai estar com essa doença. E como disse aqui o Dr. José Flávio, pode ser inclusive fatal. Então vamos nos unir, vamos encarar essa campanha. E nos finais de semana, vamos passear de bicicleta. Até a próxima semana, foi um prazer estar com vocês.